pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa quinta-feira. Tá um pouco tarde, né? Mas eu tenho explicação para vocês. Eu estava apurando notícias de saídas de jogadores. Saídas, no plural. Não é apenas um, não. São 2 jogadores que podem sair rapidamente do Santos. E eu vou trazer essas informações para vocês, tá bom? Mas antes, vocês sabem, se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho e um hype também é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Já estou batendo quase 160 mil inscritos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para mim. E eu tenho certeza que vocês vão continuar nessa pegada, me ajudando. Não se inscreveu ainda? Tá aqui? Se inscreve. Combinado? Gente, é o seguinte. Hoje de manhã, indo trabalhar, estava lá ouvindo a live do Trio, como eu faço quase sempre. Vou estudando, vendo a live do Trio, o canal do Ricardinho Martins, enfim, vou na varanda, vou passeando, vou ouvindo notícias do Santos, porque felizmente, hoje, nós não dependemos mais da mídia convencional para se informar sobre o Santos. Por quê? Porque nós, jornalistas, com esse advento do YouTube, nós temos os nossos próprios canais e neles a gente vai passando informações para vocês. Tá? É por isso que eu falo, assistam sempre, deem moral para todos, porque todos precisam, de fato, de um pedacinho do coração de vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, então, como eu estava falando, estava indo de manhã lá para trabalhar na Placar, onde eu faço um programa de segunda a sexta, das 11 até meio-dia e meia, e estava ouvindo lá a live do Trio. Aí lá pelas tantas o Noronha falou, opa, chegou uma informação aqui de um amigo, um cara que eu conheço e que parece que é amigo de um rapaz que tem um canal no YouTube, do Atlético Paranaense. E ele falou o seguinte, o Tassiano tá na mira do Atlético. Pouco tempo depois a gente já estava estourando essa notícia nos principais sites, canais também de companheiros no YouTube e tudo mais. E eu fui atrás da informação, todo mundo já deu essa informação, a informação procede. Informação procede. O Atlético Paranaense quer o Tassiano. O Atlético Paranaense quer o Tassiano. O Santos topa emprestar o Tassiano. O grande problema é o Tassiano. O Tassiano é o grande problema do Santos. Porque ele não quer, nesse primeiro momento, ele não achou muito legal a ideia de jogar a Série B pelo Atlético Paranaense. Ele quer continuar no Santos. Aí vai de conversa. Explicar, falar assim, escuta, a sua janela aqui, as suas oportunidades no Santos estão diminuindo. Estão diminuindo. Aqui a tendência é jogar pouco, ainda mais se concretizar a compra do Vitinho, por exemplo. Mas saiu o Soteldo, mas não joga na minha posição. O Tassiano pode fazer um centroavante, o Tiquinho faz também. O Santos tem 3 centroavantes, tem um meia. Enfim, o espaço do Tassiano está diminuindo no Santos. E quem está lá dentro, como por exemplo o Alexandre Matos, tem que mostrar isso para ele. O pessoal do Atlético Paranaense tem que ligar para ele e falar assim, escuta, gente, vem para cá, Tassiano. Aqui você vai ter espaço para jogar. Pô, Curitiba, gente. Baita cidade. Olha a estrutura do Atlético. Não é que ele tá saindo do Santos para jogar no Juventude, como aconteceu com o Verón. O Juventude é um time, tem estrutura legal? Tem. É igual do Atlético? Não tem. Não é. É igual do Santos? Também não é. Mas é uma boa estrutura, claro. Agora, ir para o Atlético não é dar um passo para trás da carreira. Longe disso. E o empréstimo vai até o final do ano. Pelo que eu apurei. O empréstimo vai até o final do ano. Com a possibilidade, se o Atlético voltar para a Série A, de o Atlético contratar o jogador. Então é isso. Procede a informação. O Tassiano está na mira do Atlético. O problema todo, o Santos e Atlético já se entenderam. Isso é importante dizer também. Santos e Atlético já se entenderam. O problema está no Tassiano. Ele, no primeiro momento, não achou legal sair do Santos para ir para o Atlético. Mas eu acho que ele tem que pensar na carreira também, né? Vai ficar lá encostado no Santos, entrando um jogo ou outro no Atlético, com certeza ele vai jogar bastante. Até porque eu obtive uma informação de que o Odair Hellmann, que hoje é o técnico do Atlético Paranaense, foi quem pediu o jogador. Quando o técnico pede o jogador, aí, velho, o cara chega para jogar. Chega, vai pro vestiário, troca de roupa, põe o fardamento, entra no campo como titular. Não vai entrar no campo para sentar no banco. Que está acontecendo com o Patrick agora. Entendeu? Ele não, ele vai chegar lá e vai jogar. Porque o Odair Hellmann pediu o Tassiano. Tá bom? Então, esse é o ponto. Segundo jogador que pode sair do Santos. Isso eu peguei agora há pouco. Por isso que eu demorei para gravar esse vídeo. Seguinte, gente. JP Sherman. O destino dele pode ser Portugal.
Portugal. Entendeu? Eu não consegui apurar o nome do time. Não consegui. Também não consegui apurar em que condições. Imagino que o Santos não vai emprestar. Tá? Não vai emprestar. O Santos precisa de dinheiro nesta janela do meio do ano. Porque as contas são altas. As contas são altas. E o Santos precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Tudo bem. Conseguiu tirar da frente esse problema do Arouca. E o Arouca lá, o presidente, saiu xingando o Marcelo Teixeira, o Santos, etc e tal. Mas, enfim, faz parte do jogo, velho. Faz parte do jogo. Você nunca deveu pra ninguém? Não tá errado dever. Claro que tá errado dever. Óbvio que sim. Mas é uma questão de prioridade na vida, gente. O Santos, ele não tem dinheiro. Se ele começar a pagar todas as dívidas que ele tem pela frente, ele não paga folha de pagamento. É muito difícil, gente. É muito difícil a situação. A situação do Santos, que foi desgraçada pelo Andrés Rueda, caiu no colo do Marcelo Teixeira, que também poderia fazer algo melhor, e está tentando, mas ele pegou uma bucha, gente. Pegou uma bucha. Eu estou aqui para defender A, B e incriminar C ou D. Estou apenas para relatar para vocês o que está acontecendo. Se o Santos sair pagando todo mundo que ele deve, ele não paga a folha de pagamento. O jogador não fica sem receber salário. O que é melhor, pagar o jogador ou deixar ele pagar o outro? Deixa ele pagar o outro, entra com recurso na FIFA, no TAS, no caso, e empurra essa dívida do Arouca pelo João Bastos lá para frente. Aí lá para frente você paga. Ou então você pode entrar em acordo com o pessoal e começar a pagar agora. Porque como eu informei para vocês aqui, o Santos tem um representante em Portugal para tentar resolver essa parada, sem esperar o julgamento do TAS, fazendo um acordo com a Arouca. Mas enfim, gente, o que eu estava dizendo é o seguinte, o JP Sherman, ele é o jogador em quem o Santos aposta para fazer dinheiro nessa janela. Repito, tentei de todas as maneiras apurar para qual time ele poderia estar sendo negociado. Não consegui. Não consegui. A única coisa que a pessoa falou para mim foi o seguinte, o destino dele não deve ser a Inglaterra. Não, porque falou-se muito, né, do Chelsea, etc e tal. Não deve ser. Não deve ser. O destino dele deve ser Portugal. Tomara que dê certo, o menino precisa jogar. No Santos ele não tem espaço, ele não conseguiu se firmar no Santos. Teve N oportunidades, já tem 19 anos, não é mais uma criança. E se tivesse que desabrochar e jogar no Santos, já teria feito isso. Já teria feito isso. Entendeu? Não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, tomara que dê certo. Para o Santos, que precisa de uma grana, e para o Sherman, que precisa jogar. Então é isso, pessoal. Sherman pode ir para Portugal nessa janela no meio do ano. Tá? Bom, outra coisa. Se o Tassiano for, com as saídas do Soteldo, do Verón, o Santos tem uma economia aí de 2.050.000 reais por mês. Eu estava conversando com uma fonte dentro do Santos, essa mesma pessoa que eu estava falando sobre o Sherman. E eu falei para ela, escuta, vocês não pensam em devolver o David Washington? Para que você... O Rodolfo Gomes, meu amigo, divulgou já. O David Washington ganha 840 pau por mês, gente, do Santos. Não tem cabimento. Então eu falei para essa pessoa, o pessoal lá dentro do Santos não pensa em devolver o David Washington para o Chelsea? Para que ficar com esse cara, gente? Tem o Lucas Meirelles, que é jogador do Santos, é um ativo santista. A gente vai dar oportunidade para o David Washington, que não é do Santos, para devolver o cara na metade no final desse ano? E em contrapartida, você inibe o crescimento do Lucas Meirelles. Aí essa pessoa falou para mim, olha, senhor Armani, pelo que eu me informei, você não pode simplesmente devolver o jogador. Tem um contrato. Falei, mas não dá para conversar com os caras lá? Pode ser. Falei, mas não tinha uma conversa de que o David Washington poderia ser requisitado pelo Chelsea agora na metade do ano? Aí essa pessoa falou para mim, sim, tá no contrato que o Chelsea pode pegar o David Washington nesse meio do ano. Tomara que isso aconteça. Ele ganha 840 pau por mês, gente. Não tem o menor cabimento. Esse moleque não entrega nada. Não entrega nada. Ah, o Lucas Meirelles também não entrega. Mas tudo bem. Mas é nosso. É do Santos. O David Washington não é. Para que você vai abrir espaço para o David Washington e fechar a porta para o Lucas Meirelles? Se esse Lucas Meirelles entrar e começar a fazer no time de cima o que ele faz na base,
Gente, pelo amor de Deus, esse moleque vai entregar muito pro Santos, mas ele não tem oportunidade. Por quê? Porque o técnico Kleber Xavier fica dividido entre o Tiquinho e o David Washington. Ah, por que não se livra do Tiquinho? Não dá, o Tiquinho é do Santos. Tem um contrato aí de 3 anos. O que dá para fazer, por isso que eu falo, é devolver o David Washington pro Chelsea. Chegar lá pros caras e falar assim, escuta, ele não vai jogar aqui. Ele não vai jogar aqui. Vocês querem deixar aqui? Tudo bem, não vai jogar. Ele é a terceira opção. Chega lá, conta uma história pros caras, meu. Chega lá e conta uma história pros caras. Ele é a terceira, ó, primeiro é o Tiquinho, depois o moleque da base subiu e vai ser nesse segundo semestre a primeira opção para entrar no lugar do Tiquinho, e se não der certo vai entrar o David Washington. Vocês querem? Ele vai ficar lá no banco. Ah, então devolve. Ótimo, se Deus quiser. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ele ganha 840 pau. Ó, Tassiano, 800 pau por mês. Soteldo, com o aumento ele ganhava 450. Com o aumento ele passou para 750 pau. Veron ganhava 500 pau por mês. Isso aí foi, inclusive, revelado pelo Rodolfo. David Washington, também é revelado pelo Rodolfo, 840 pau. Se você somar tudo isso, dá 2 milhões e 900. Dá quase 3 milhões de economia. Com a saída do Tassiano, Soteldo já foi, Veron já foi. O Soteldo e o Veron estão dando, nesse momento, uma economia de 1 milhão e 250 por mês pro Santos, gente. Se sai o David Washington e o Tassiano também, vai bater 3 milhões. O Santos não pode perder essa oportunidade. Então, esse é o trabalho, por exemplo, do Alexandre Matos. Explicar pro moleque, pro David Washington, conversar com os caras lá do Chelsea. Devolve o cara, gente. Ah, melhor seria sair o Tiquinho? Seria, mas alguém quer comprar? O que você tem na mão agora de concreto é a possibilidade de devolver o David Washington. Devolve. Agora, se o Chelsea quiser pegar o Tiquinho, melhor. Ó, escuta, tem um Tiquinho aqui, vocês querem levar? Ah, não... queremos. Ah, beleza, quanto vocês querem? Ah, nós queremos 10 milhões de euros. Vamos pagar, óbvio. Óbvio, para a idade do Tiquinho, ele está voltando no Brasil para encerrar a carreira. Então, é mais fácil você fazer negócio com o David Washington. Entendeu? Pessoal, então, resumindo, é isso, tá? Passei essa quinta-feira, demorei, mas eu estava atrás de informações e o que eu apurei foi exatamente isso. A principal notícia, JP Sherman pode ser negociado com o futebol português. Tassiano, só depende do ok dele. Santos e Atlético Paranaense já se acertaram. Se ele topar, o contrato vai até o final do ano, ou seja, para esse segundo semestre. Em dando certo, em jogando bem, em ele se adaptando, e o Atlético voltando para a Série A, a chance de o Santos vender o jogador no final da temporada existe. Existirá. Mas vai depender muito da performance dele. Repito, Odair Hellmann, ex-técnico do Santos, atualmente treinador do Atlético Paranaense, foi quem pediu a contratação do Tassiano, tá? E o David Washington, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. É isso aí, tá? Amanhã os jogadores estarão se reapresentando. Importante dizer, treinos em 2 períodos. Na sexta, amanhã, e no sábado. No domingo, um período só. O restante da semana, o Kleber Xavier ainda não entregou a programação para o departamento de futebol. O que está definido nesse momento é treinos na sexta-feira, 2 períodos. Sábado, 2 períodos. Domingo, 1 período. Semana que vem, repito, não foi definido. Achei ótimo, porque eu tô já injuriado, cansado, com o saco cheio de ver jogador treinar uma vez por dia, gente. Os caras ficam no clube para 2, 3 horas, no máximo. No máximo. Quando você poderia aproveitar o jogador para fazer N atividades. Mas aí o jogador treina de manhã, vai para casa, fica assistindo sessão da tarde, comendo salgadinho e tomando refrigerante. Engorda. Por que eu não deixo o cara lá no clube? Então eu acho que isso já tem muito a ver, isso tem o dedo do Fábio Masseredjan, que é agora o chefe do departamento de preparação física do Santos. Ele é excelente. Ele provavelmente detectou, esses caras não conseguem andar, pô. O Santos bota a língua de fora no segundo tempo. Todo mundo vê isso, gente. Todo mundo vê isso. Então agora, esses 15 dias serão importantes para o Santos se condicionar para o retorno do Campeonato Brasileiro. E digo para vocês, uma vez mais, o que disse ontem. A grande meta do Santos, o grande objetivo do Santos para esse restante de Campeonato Brasileiro é chegar à Libertadores. Por isso o Neymar teve o seu contrato renovado. Tá? O Santos acredita muito nessa possibilidade. Eu também.
Eu também acho. Se o Santos se afinar, imagina, tá chegando o Arão. Arão e Zé Rafael no meio campo, juntamente com o Neymar e o Roleiser. Uma linha de 4 ali com os caras lá na frente, lá você deixa lá o Vitinho, se der certo, a contratação dele. Você tem lá o Barreal, esqueci do Barreal ontem, vocês falaram pra mim nas mensagens, eu li. Verdade, esqueci do Barreal. Você pode deixar na frente Vitinho e Barreal. Já pensou? Esses caras voltam quando não tem a bola. Aí você pode pelo menos deixar o Neymar lá na frente, junto com o Tiquinho, ou volta o Tiquinho também, forma uma linha de 5. Enfim, há possibilidade, há alternativas para que o Santos seja montado de maneira com a conveniência dos jogos. Sem a bola, você pode fazer isso. Com a bola, olha o potencial desses caras. Arão, Zé Rafael, Neymar, Roleiser, Tiquinho, Barreal, pô, 6 caras. Mais o Escobar que apoia do lado esquerdo. Contratando o Mike, apoiando do lado direito. Gente, é um time forte, cara. É um time forte. Tem muita gente que fala aí, o senhor está iludido. KKKK. Talvez esteja. Mas me permita, do alto da minha idade, ter um pouquinho de ilusão. Tá? Eu acho que eu conheço um pouquinho de futebol, eu tenho uma vivência de futebol que muitos ainda não têm. E eu acredito muito no potencial desse time. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer novidade eu volto. Nos falamos.